face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só para dizer que qual é o objetivo desse estudo, é um combinado que tivemos com a Fraternidade de Conceição do Araguaia, de que depois do nosso retiro sobre a oração do Senhor, no mês de agosto desse ano, para poder dar continuidade, quer dizer, e poder dar uma formação a pedido do próprio grupo, nós iríamos estudar a Sagrada Escritura e começaríamos, então, pelos evangelhos. Começamos, então, pelo Evangelho de São Marcos. E como eu já frisei, quer dizer, o nosso estudo, claro, tem vários pontos de vista, várias linhas. Nós vamos seguir a linha da tradição, claro que sempre colocando descobertas arqueológicas, aquilo que os teólogos ultimamente dizem, para não ficarmos, como se diz, fora, desatualizados daquilo que se diz do Evangelho de Marcos. Então, a primeira coisa que vamos dizer é o sentido desta palavra evangelho. É uma palavra grega que já existia na língua grega e que é utilizada pela primeira vez na Sagrada Escritura no livro do profeta Isaías. Então, antes de mais nada, temos que entender que Isaías é uma obra que abarca quase que 500, 600 anos. Quer dizer, desde o primeiro até o fim. Então, isso levou à hipótese de que, se esse livro contempla tantos períodos da história de Israel, não pode ser a obra escrita por um único autor. Então, o primeiro Isaías, do capítulo 1 ao 39, provavelmente deu início à obra, é claro que depois tem alguns acréscimos na sua obra, e foi antes do exílio da Babilônia. Depois nós temos um segundo Isaías, do capítulo 40 ao 55, e um terceiro Isaías, que é um aglomerado, também uma antologia de autores, do capítulo 56 ao 66. Então, esses, digamos, é chamado porque ninguém sabe o nome do autor, então, segundo Isaías, terceiro Isaías, ou Isaías já no final do exílio, e Isaías pós-exílio. É neste segundo Isaías que é considerado o quinto evangelho. É neste profeta que nós encontramos a palavra evangelium, quer dizer a notícia boa, a bela notícia. A notícia que nos dá esperança, a notícia que nos dá alegria. Quer dizer, quando o povo exilado recebe essa notícia de que pode voltar e reconstruir sua vida na terra dos seus pais, na terra dos seus antepassados, então esta é uma notícia boa, e ele vai falar também do servo de Deus, que nós dizemos, esse servo de Deus é Jesus, quer dizer, ele realiza essas profecias do servo de Deus. Então, a palavra evangelho é apresentada pelo profeta Isaías, quer dizer, é ele também quem vai dizer que não existe outros deuses no mundo, porque até então as pessoas acreditavam que cada povo tinha o seu Deus. Israel tinha um Deus que era único. Mas Isaías vai dizer, não existem outros deuses, só existe o nosso Deus. Só que ele não é só nosso, ele é Deus de todos. Ele é Deus nosso e é Deus dos outros, mas os outros não sabem, e nós precisamos, então, comunicar aos outros povos para que eles possam conhecer e, digamos, abraçar essa salvação que vem do nosso Deus. Dona Maria das Dores levantou mais uma vez a mão. Tem alguma dúvida? Então, foi por engano. Então, agora, quando Jesus Cristo esteve entre nós, ele, digamos, pregou a boa notícia do reino de Deus. Então, a pregação de Jesus é chamada de evangelho, porque ele nos traz a boa notícia da salvação e do reino de Deus, que Deus quer criar esta comunhão conosco, e por isso enviou o seu Filho, e podemos dizer que evangelho é aquilo que Jesus anunciou, evangelho é aquilo que Jesus realizou, então, os seus feitos, os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios. Evangelho é a própria pessoa de Jesus atuando na história.
E quando, no início, se falava do Evangelho, se falava de tudo isso, do ensinamento, dos feitos, dos milagres, da própria ação de Jesus, da sua atitude e a sua própria pessoa. Quer dizer, tudo isso era chamado, esta é a boa notícia. Só que depois, o que acontece? Precisou colocar por escrito isso, a pessoa de Jesus, seus feitos, seus milagres, sobretudo a sua paixão, morte e ressurreição. A experiência das primeiras comunidades cristãs, como elas receberam a mensagem de Jesus. E ao colocar por escrito, podemos dizer que todo escrito sobre Jesus é uma boa notícia. Mas 4 livros foram, assim, digamos, como um termo técnico, chamados de evangelho, porque nesses 4 livros se coloca o próprio Jesus como o protagonista, né? A sua ação, a sua pregação, quer dizer, a sua paixão, uma reflexão daquilo que poderia ter sido sua infância, à luz da teologia, à luz da fé. E então, o Evangelho passou a ser 4 livros que nós, por tradição, recebemos a informação de Santo Irineu de Leão. Então, quem é Santo Irineu de Leão? É um santo que nasceu em Esmirna, conheceu, digamos, São Policarpo, digamos, foi coroinha de São Policarpo, ele era jovem, São Policarpo já era um bispo bem velho, e ele conheceu São Policarpo e ele disse, eu recebi essas notícias de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do evangelista João. Então, as notícias que Santo Irineu nos dá, dos 4 evangelhos, para dizer, olha, este evangelho foi escrito por Mateus, este outro por Marcos, este por Lucas, este por João. Quer dizer, é a fonte mais antiga que temos, é a de Santo Irineu. Se Santo Agostinho, depois Rufino, Jerônimo, outros vão dizer, mas todos vão repetir o que pegaram de Santo Irineu. E Santo Irineu, então, nasceu em Esmirna, mas depois ele foi para Lyon, na França, e ali se tornou bispo, e escreveu sobre os vários segmentos dentro do cristianismo, que nós chamamos, então, de heresias, quer dizer, são segmentos paralelos que têm uma outra proposta de fé que não aquela vinda dos apóstolos. Ele escreveu um tratado contra as heresias, para que os católicos tomassem consciência do que cada grupo acredita, qual é a fé que eles defendem e que não é a fé da igreja recebida dos apóstolos. Então, vamos começar por esta obra dos 4 evangelistas, e aí nós temos, às vezes, a tentação de querer fundir os 4 evangelhos para poder dar um só, para ficar mais fácil a compreensão. Então, digamos que essa é uma tentativa quase boa. Por quê? Ao tentar forçar, as coisas não se encaixam. O que devemos é pegar cada evangelista e dizer o que ele apresentou e dizer qual é o objetivo deste pormenor que tem nesse evangelho que não tem no outro. Por exemplo, quando Jesus ressuscita e, e as mulheres vão ao túmulo para se encontrar com ele, então um evangelista diz que tinha um jovem, outro diz que tinha um anjo, outro diz que tinha 2 anjos, outro que tinha 2 homens. Quer dizer, afinal de contas, tinha quantas pessoas? Quer dizer, qual é o objetivo? Quer dizer, então, nós não adianta querer forçar ou querer misturar os evangelhos. Vamos pegar cada um e dizer o que Marcos quis dizer quando escreveu o seu evangelho, Lucas, Mateus e João. Todos eles tinham um objetivo, tinham um público-alvo, quer dizer, tinha alguém que eles determinaram, vou escrever para você, você vai entender o que eu estou querendo dizer, e você precisa conhecer a solidez desse ensinamento. Então, nós não vamos, por enquanto, é claro, quanto mais se estuda pensando, vou esclarecer dúvidas, esclarece, mas se abre muito mais questionamentos. Isso é o bom do estudo. O estudo que fecha tudo, ele não é bom porque não dá mais perspectivas. E a palavra de Deus, ela sempre tem algo novo para nos acrescentar. Então, vamos começar. Primeira coisa, quem é Marcos, o autor do Evangelho, do segundo Evangelho? O Evangelho mais, digamos, curto, são 16 capítulos, quer dizer, da sua redação final. Este evangelista
Marcos, que a tradição diz era João Marcos, que aparece nos Atos dos Apóstolos. Ele era primo de Barnabé. Barnabé é aquele que, quando constituiu a igreja de Jerusalém, ele vendeu um campo e colocou tudo nas mãos, aos pés dos apóstolos, quer dizer, partilhou tudo que ele tinha, quer dizer, integrou a primeira comunidade cristã, era natural de Chipre, uma ilha, pertencia à Grécia, digamos assim, hoje é um país independente, e ele, digamos, era primo, então, de Marcos, de João Marcos. João é um nome judeu, hebreu, então significa que ele era um judeu, e Marcos é um nome romano, quer dizer, significa que ele tinha uma dupla cidadania, digamos assim. Tinha a cidadania judaica e tinha a cidadania romana. Era um jovem que conhecia, então, o latim, conhecia o grego e conhecia sua língua materna. Então, quer dizer, uma pessoa de comunicação internacional. A tradição nos diz que ele, Marcos, era filho do dono da casa onde Jesus celebrou a última ceia. Quer dizer, Jesus, quando ia para Jerusalém, ficava hospedado em Betânia, quer dizer, um lugarejo bem próximo, por exemplo, a periferia de Jerusalém, como queira, um bairro afastado do centro de Jerusalém. Jesus se hospedava ali na casa de Marta, Lázaro ou de outro alguém, e quando chegava amanhã, ia para Jerusalém a pé, passava o dia em Jerusalém, voltava e passava a noite lá. Mas para celebrar a ceia, Jesus quis celebrar dentro da cidade de Jerusalém. Ele envia os discípulos para que vão até uma casa, vão encontrar um homem que está enchendo um vaso d'água, vocês o sigam, onde ele entrar, vocês digam, olha, o mestre Jesus mandou dizer que vai celebrar a Páscoa aqui, e já tem um lugar que vocês reservaram, nós vamos preparar. Então, Marcos seria o filho do dono dessa casa, e podemos entender, há um adolescente que não entende por que alguns homens vieram conversar, começaram a arrumar uma sala no andar superior, e quando foi chegando à tarde, esses homens começaram a entrar para celebrar a Páscoa, Marcos com a sua família celebrar a Páscoa, mas esses celebrando a Páscoa com os seus, e que durante a madrugada, este adolescente curioso vai ficar observando e ver que eles estão descendo rumo à torrente de Cedron, do lado do Jardim das Oliveiras, e que ele então pega um lençol e vai caminhando atrás desse grupo. E de repente, o que esse menino, um pouco distante, observando os fatos, vê que Jesus é preso e os discípulos fogem, e ele então quer ir atrás de Jesus, que está preso, envolto só no lençol, e então os guardas o agarram, e ele então escapa nu, né, consegue escapar dos guardas e foge nu. Então você está no versículo 51 do capítulo 14. Está lá que o episódio chamado O Jovem Nu que deixa o lençol e foge. É claro que essa é uma menção para dizer, só Marcos conhece esse detalhe. Então, provavelmente, ele está falando de algo que ele vivenciou. Quer dizer, isso é o que nos diz a tradição. Em todo caso, nós podemos dizer que na paixão de Jesus, segundo Marcos, este detalhe que aparece, quando Jesus foi com seus discípulos para o jardim das oliveiras, e de repente os guardas chegaram e prenderam Jesus, todos os discípulos fugiram, mas um corajoso saiu atrás, só envolto com o lençol, e depois os guardas agarraram ele conseguiu escapar, deixando o lençol e fugiu. E aí, é claro, tem outras, quer dizer, para quem diz, bom, essa história da tradição não me convence muito, então vou buscar um outro sentido. O que será que significa este jovem que deixa o lençol e sai nu? Pode se referir a uma profecia de Amós, o profeta Amós, que atuou no reino do norte, na Samaria, em Betel, e que profetizou lá porque o povo havia abandonado a fé em Deus Javé para abraçar a fé em Baal. E Amós foi profetizar ali, e dentro dessas profecias ele dizia, chegará o dia do Senhor, e no dia que o Senhor, digamos, vier, no dia do Senhor, aquele dia tremendo, dia da sua justiça,
o mais corajoso dentre os homens fugirá nu. Então dizia, se tem esse jovem que apareceu aí de paraquedas, quer dizer, o paraquedas não está no texto bíblico, esse jovem que apareceu de repente, ninguém sabe de onde vem e o que ia fazer, mas ele vem, e enquanto os outros fugiram, ele foi atrás, quer dizer, esse é o corajoso, que está indo atrás, mas quando é agarrado, ele foge. Fugiu nu, quer dizer, para dizer o que o profeta Amós havia dito. O dia do Senhor, no dia do Senhor, o mais corajoso dos homens fugirá nu. Então, Marcos pode ser que queira estar dizendo que, com a prisão de Jesus, se começou o dia de Deus. Quer dizer, aquele dia, o grande e terrível dia da justiça de Deus. Começa com a prisão de Jesus. Há também uma outra interpretação que faz perceber que esse jovem que está envolto no lençol e depois foge nu, quer dizer, ele foi preso, mas se libertou, fugiu nu. É um aceno porque no Evangelho de Marcos, quando as mulheres vão até o sepulcro, elas encontram um jovem sentado. É a mesma palavra, neanias, neanias quer dizer um jovem, quer dizer, quando o ressuscitado se levanta, ele deixa os panos e sai livre. Quer dizer, é como se fosse um pré-anúncio, quer dizer, ele agora vai ser preso para iniciar a sua paixão, mas ele vai escapar nu, quer dizer, ele vai ser livre, como se fosse um pré-anúncio da ressurreição. Em todo caso, temos, além de, quer dizer, são vários pontos de vista, porém, este é um outro. Então, nós temos três. Um é Marcos, que conta a sua própria, uma experiência da sua vida. É Amós, que está dizendo que o dia do Senhor começa com a prisão de Jesus, e é um anúncio da ressurreição. Não sei se ficou claro ficaram claros esses três exemplos, mas, digamos, é interessante. Em todo caso. Então, e este Marcos, quer dizer, voltou então para sua casa. E quem estava na sua casa? Quer dizer, os discípulos fugiram, Pedro continuou, digamos, seguindo ao longe. Ele fugiu, mas ficou ao longe, querendo saber onde iam levar Jesus. Marcos volta para sua casa e os outros também, porque onde eles iam se esconder? Onde estavam hospedados, quer dizer, e a casa do pai de Marcos vai ficar naquela sala onde se celebrou a última ceia. Eles vão ficar lá escondidos, porque é lá que Jesus ressuscitado aparece para eles, é lá que eles vão, digamos, ficar durante um bom tempo em Jerusalém, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja reunida, quer dizer, é nesta casa onde foi celebrada a última ceia, podemos dizer, na casa do pai de Marcos. Depois, digamos, a igreja nasce, Cristo ressuscita, aparece os discípulos, sobe aos céus, vem o Espírito Santo, a igreja permanece em Jerusalém, e depois há uma necessidade de mudança, de partir em missão. Quer dizer, foi necessária uma intervenção divina, porque as pessoas estavam muito bem acomodadas. Em primeiro, se tinha uma perseguição contra os apóstolos por causa de Jesus, mas depois isso passa. Aí constitui-se um novo grupo em Jerusalém, que é o grupo dos diáconos, porque representam duas igrejas. Uma igreja de origem judaica, conduzida pelos apóstolos, e uma igreja de origem grega, helênica, quer dizer, de estrangeiros que estão em Jerusalém, conduzida pelos diáconos. Porque depois você vai ter uma outra perseguição somente aos judeus de origem, os estrangeiros, de língua grega, onde apedrejam Estevão. E aí, com esta prisão, com esse martírio de Estevão, e depois com a fuga de todos os... Porque João não foi preso de novo, Pedro não foi preso, somente os de origem grega. Então, com essa dispersão, se crê que Deus provocou essa perseguição, porque diz, vocês estão muito acomodados, estão curtindo a fé em Jerusalém, mas a fé foi feita para se expandir, e vocês só estão aí. Então, o povo que fugiu, chegava no lugar, dizendo, por que vocês vieram para cá? Nós viemos fugido. É por quê? De onde? Jerusalém. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus, quem é esse? Aí tinham que justificar quem era Jesus e acabavam evangelizando, contando sobre Jesus,
sobre o que ele fez, sobre essa nova fé. Foi assim que a fé teve o seu primeiro sopro. Quer dizer, é o Espírito que provoca, às vezes, os desafios da comunidade, é Deus dando uma chacoalhada para dizer, vocês estão muito acomodados. E aí vai surgir, então, depois, a grande igreja de Antioquia, e essa igreja de Antioquia é aquela que vai, quando já está madura, dizendo, nós não podemos ficar com isso só para nós, devemos sair em missão para levar aos outros aquilo que nós experimentamos de Jesus Cristo. Então, nessas viagens missionárias, nós temos a informação de que Marcos vai junto de Paulo. Vai com Paulo e vai com seu primo, Barnabé. Só que chega, digamos, num dado momento, mudaram, quer dizer, Paulo mudou, talvez, o itinerário, talvez tivesse planejado um caminho, depois Paulo decide atravessar, digamos, a montanha do Tauro, que é uma coisa difícil, que não tem caminho, quer dizer, e Marcos era jovem, ficou assustado, voltou, não quis nem saber. E depois Paulo ficou louco da vida e disse, ele não vai mais comigo para lugar nenhum. Depois, no final, se reconciliar. Então, Marcos vai ser depois o que nós diremos, o acompanhante de São Pedro. São Pedro também saiu para pregar fora, mas São Pedro não era um homem letrado, não era um homem estudado. Paulo era estudado, mas Pedro não. Então, Pedro só falava o seu aramaico galileu, o dialeto aramaico da Galileia, e então não sabia falar outra língua. Então, era necessário que alguém fizesse o papel de tradutor e intérprete. Coube a quem fazer isso? A Marcos. Já devia estar um pouco mais maduro. Então, vai acompanhar Pedro, e Pedro prega aqui, prega ali, prega acolá. Geralmente, quem prega vai repetindo muitas vezes o ensinamento de tudo aquilo que Marcos foi traduzindo para outra língua, para o grego, para que o povo estrangeiro entendesse. Então, Marcos é um que já tem na cabeça quase que a pregação de Pedro por completo. Então, em Roma, quer dizer, Pedro vai para Roma, entre o ano 64 e o ano 70, provavelmente, quer dizer, alguns acreditam que o evangelho foi escrito no norte da Galileia, essa é uma hipótese nova, mas eu ainda continuo com a tradição de dizer, em Roma, porque estavam ali, muitos estavam em Roma, até Paulo foi para Roma, Silas, tantas pessoas estavam em Roma, a igreja de lá começou a acolher muitos de origem pagã, que não tinham nenhuma referência, sobre o que era a Palestina, sobre tradição judaica, patriarcas, profetas, não sabiam disso. Diz, é preciso ter um subsídio, um manual, para que essas pessoas, vamos dizer assim, é preciso um catecismo. Eles precisam de um catecismo para ter uma base teórica, e dizem, quem vai escrever isto? Na comunidade. Quem melhor do que Marcos para escrever sobre Jesus Cristo? E então nasce, digamos assim, o Evangelho de Marcos, escrito em Roma para aqueles que se preparavam para o batismo, que nós chamamos os catecúmenos. Esse catecúmeno é aquele que está se preparando para o batismo, para terem um texto de referência. E esse texto de referência, quer dizer, tem algumas características que lhe são próprias. Marcos é um evangelista que parece que escreve como se fala. Tem muito cai no grego. E ele usa termos em aramaico. Quer dizer, se você quer saber, tem uma palavra que cita lá, quando Jesus ressuscita a filha do homem da sinagoga, ele diz uma frase para a menina ficar de pé, diz, Talita cum. Onde será que está isso? Tenha certeza. Essa frase é aramaica, está no Evangelho de Marcos. Porque ele gosta de usar termos aramaicos. Quer dizer, para dizer como diz, a palavra que Jesus usou foi essa, Talita cum, e levantou a menina. Você tem o cego de Jericó, e quando Jesus está passando, ele vê uma movimentação grande, ele diz, o que está acontecendo? Aí alguém diz,
Jesus está passando por aí. Ele, que de lado, ali. Jesus! Tem piedade de mim? Tem filho de Davi? Ele começa a gritar e o povo diz, cala a boca, cego. Mas o cego mais gritava porque ele queria chamar a atenção de Jesus para poder enxergar. E é interessante, vocês viram, o domingo passado, o evangelho, são os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, que vão até Jesus pedir, por favor, quando o Senhor estiver na glória, nos conceda os dois lugares, uma à tua direita e outra à esquerda, para nós dois. Tudo bem? E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Sim, podemos. São capazes de mergulhar no batismo que eu vou ser mergulhado? Sim, também. Tá certo, mas não vai ser concedido. Já está decidido quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda na glória. Eles não sabiam que a glória de Cristo, o momento que Jesus senta na glória, é a hora que ele é crucificado e morto. E estava do lado dos ladrões. Então, Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Talvez, vocês sabem o que vocês querem se destacar, vocês querem status, vocês querem poder, vocês querem se aparecer, vocês querem tudo isso. Mas não sabem o que estão pedindo, porque na minha glória vai estar um ladrão de um lado e outro de outro. Mas se vocês querem isso, se soubessem, não iam pedir, porque esse destaque eles não gostariam. Mas, Jesus diz, mas vocês vão passar futuramente. O que eu destaco é isso, quer dizer, Marcos apresenta isso, depois este cego Bartimeu. O que nos interessa aqui é o Bartimeu, porque a palavra bar, em aramaico, quer dizer filho. Timeu é o pai. Então diz, o cego Bartimeu, isto é, o filho de Timeu, não é o nome do cego que é Bartimeu. Bartimeu, ele está dizendo o seguinte, como ele era chamado, o filho de Timeu, mas o nome dele nós não sabemos. Mas foi o cego, para dizer que Marcos é que coloca o Bartimeu, porque é um termo aramaico, é Marcos. Tá certo? Quando Jesus está indo para Jerusalém e passa pela Samaria, e os samaritanos daquela cidade, percebendo que ele ia para Jerusalém, resolveram não dar hospedagem a Jesus. Então, como diz, cai fora. E João e Tiago dizem o seguinte, o senhor não quer que a gente peça a Deus que manda um raio para acabar com eles? E Jesus fica furioso, quer dizer, e Jesus dá um título para esses dois de Boanerges, filhos do trovão, para dizer desse caráter tempestuoso. No Horto das Oliveiras, quando Jesus sofre agonia, ele diz Abá, pai. Abá é o termo aramaico para dizer papai. Compreende? Então, Marcos utiliza termos aramaicos no seu evangelho. Quer dizer, para poder dizer, olha, a frase que Jesus usou foi essa, a palavra que ele usou foi essa. Quer dizer, a palavra mais original que essa não pode ter sido. E tem uma outra curiosidade deste evangelho, que é o primeiro versículo do evangelho está: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É como se fosse o título de toda a obra. Significa, princípio, você pode colocar origem, início, mas princípio é como o primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui ele coloca princípio do Evangelho, quer dizer, da boa nova, da boa notícia de quem? De Jesus Cristo. Tanto que a gente faz uma pegadinha para dizer, não existe Evangelho de Marcos, não existe Evangelho de Mateus, nem de Lucas, nem de João. Se alguém diz para você, tem o Evangelho de Lucas, você diga, é mentira. Não existe. O que existe é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. A boa nova é de Jesus Cristo, não é de Marcos, mas é ele que nos apresenta esta boa nova. Tá certo? Então, aqui ele diz que é o princípio da boa notícia de Jesus, que é o Cristo e Filho de Deus. Então, Jesus é o nome dele. Significa Deus salva. Ou salvação que vem de Deus. Yeshua. Christos, Cristo, Messias, significa a função que ele exerceu entre nós. A missão de ungido de Deus. E Filho de Deus é o seu, digamos, a sua identidade. Então, Marcos coloca neste primeiro versículo o objetivo de toda a sua obra. Dar o princípio da boa notícia de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Podemos dizer, então, que o Evangelho de Marcos
quer que entendamos isso. Aliás, todos os 4 evangelhos querem apresentar quem é Jesus. E diz assim: você quer conhecer quem é Jesus? Então diz: percorra conosco este caminho até o fim, para você saber quem é Jesus. E aí, é claro, tem uma passagem do Evangelho que nós vamos ler agora para poder, digamos, entender um pouco qual foi o objetivo dele colocar esse título. É o capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Porque aqui nós podemos dizer, estamos no final da primeira parte. Vamos dividir, digamos, de forma pedagógica para entender o Evangelho de Marcos, dividi-lo em 2 partes. Então, o capítulo 8 é o meio, 8, 8 e 16. Então, no meio do capítulo 8, dividimos o Evangelho em 2 partes. E vamos entender esta cura de um cego em Betsaida. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe, então, um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas que nem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido e podia ver tudo claramente. E mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia. Então, o que é que nós temos aqui, em Betsaida? Um cego curado em 2 etapas. Parece até que o curandeiro não é bom, né? Porque demorou, é como cirurgia de catarata. Tira um olho, depois tira a catarata do outro olho, não é assim? Mas existe um porquê. Um porquê desta cura em 2 etapas. Então, Marcos está escrevendo para os catecúmenos de Roma, quer dizer, aqueles que eram pagãos, estão se preparando para assumir o compromisso batismal com Cristo. Então, é como se ele dissesse: Jesus, ele é o Cristo e ele é Filho de Deus. Então, devemos ter em mente 2 coisas: ele é o Cristo e ele é Filho de Deus. Então, você, pagão, é um cego. Você não tem a luz da fé. Agora você começa a ser iluminado. Do momento em que você, acompanhando Jesus, chegar a reconhecê-lo como Cristo, você já começou a enxergar, mas não enxerga de forma perfeita, é de uma forma embaçada. Você, continuando o caminho da metade até o fim, quando você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aí sim você vai ter a vista completa, a visão completa. Então, as 2 partes do Evangelho de Marcos, a primeira, ela vai apresentar que Jesus é o Cristo. A outra metade, que ele é o Filho de Deus. Compreende? Então, é nessa perspectiva que nós vamos estudar o Evangelho. Por quê? Logo em seguida, deste trecho, nós temos a confissão de Pedro, do versículo 27 ao versículo 30. Então, vejam, um cego curado em 2 etapas. Significa, uma primeira etapa, você enxerga que Jesus é o Cristo. Na segunda etapa, você enxerga que Jesus é o Filho de Deus. Então, vamos concluir a primeira parte do Evangelho de Marcos. Jesus partiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe
E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Ao que replicaram: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele. Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Então vejam que aqui é muito objetivo. Se nós pegamos em Mateus esta passagem, Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu, por isso eu digo que tu és Pedro. Pedro responde no Evangelho de Mateus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, a resposta de Pedro já é completa. Mas, em Marcos, não. Tu és o Messias. Messias é a palavra hebraica, em grego quer dizer Cristo, em português ungido, tá? Messias e Cristo é a mesma coisa. Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus diz: e não conta para ninguém. Acabou. Não tem, não tem. Por quê? Aqui conclui digamos, a primeira parte do Evangelho. Significa, reconheceu que Jesus é o Cristo? Pronto, concluímos a primeira parte. Logo, do cego que éramos, agora já enxergamos um pouco. Temos que fazer um segundo caminho até a cruz, porque lá no momento que Jesus é crucificado, no capítulo 15 de Marcos, vamos lá no capítulo 15, vendo como Jesus morreu, um centurião vai dizer: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. É no capítulo 15, versículo 39. Está lá escrito, no versículo 39. O centurião, que se achava bem de frente dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: de fato, este homem era filho de Deus. Então, o que concluímos? Que a primeira parte, Jesus é o Cristo. A segunda parte, Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, então, o pagão que vai ser batizado, para enxergar bem, tem que reconhecer que Jesus é o Cristo e Jesus é o Filho de Deus. Ficou claro? Espero esta explicação, porque agora nós vamos sempre perseguir Jesus no Evangelho de Marcos, nessa perspectiva de conhecer quem é Jesus. Ele é o Cristo, é o Filho de Deus. Tá certo? É claro que não sei se, porque nós temos, não foi programado ser uma coisa longa, mesmo que possa ultrapassar um pouco, mas se tem algumas perguntas antes de adentrarmos mais, porque depois eu vou dizer, olha, para o próximo encontro, vamos estudar, ler, assim, o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Marcos. É um evangelho curto, mas, assim, quanto mais você lê, tente, digamos, arrancar tudo que você puder e todas as dúvidas possíveis para que a gente possa enriquecer uns aos outros. Porque, embora começamos um pouquinho atrasado, mas por causa da missão de pároco, mas, assim, vamos ver, se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer alguma observação ou algum esclarecimento, porque assim nós damos esse espaço agora para não ter que percorrer tanto. Tem já Dona Maria das Dores tem uma pergunta? Pode fazer. Como? Faz você então, pode fazer. Maria das Dores? Então faz o Vitor, né, Vitor? Ah, não, é Victor. É porque tinha Victor e Maria das Dores misturado. Não, é porque a Maria das Dores que deixou a mão levantada, né? Desde sim. o Vitor. Pode fazer, Michele. Boa noite. Com relação às interpretações que o senhor aconselha a Catena Áurea, eu acho que tem algumas coisas bem diversos pontos de vista, mas que são muito profundos, né? Isto. A Catena Áurea, o que acontece? Aí nós vamos dizer o seguinte: a Sagrada Escritura, ela tem 4 leituras que você pode fazer. Tem uma leitura literal. Isto é, aquilo que está escrito
é aquilo mesmo. Uhum. Quer dizer, Jesus foi para Jerusalém. Então, é um dado histórico. Quer dizer, que ele foi para Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Uhum. Existe uma leitura que você diz que é uma leitura mais moral. Quer dizer, desta leitura, o que eu posso retirar para a minha vida? Quer dizer, o que ela serve de aplicação para a minha vida? Depois você tem uma terceira leitura, que é essa chamada leitura. Tem 3 títulos para essa mesma leitura. Chama-se leitura espiritual, leitura simbólica, leitura alegórica. Quer dizer, as 3 significam a mesma coisa. Quer dizer, que você retira, porque a palavra de Deus, ela é tão rica e profunda, que, digamos, se tivéssemos que dizer assim, escreva aí cada um uma palavra, Essa outra é anagógica, né? né? Tem uma palavra, e cada um vai enfeitar cada letra. Cada um iria enfeitar esta letra de um jeito. E sempre seria a letra A mais enfeitada, cada um de um jeito. Quer dizer, existe 1000 interpretações, mas a palavra permanece a mesma. Uhum. Tá certo? Então, essa é a leitura espiritual, simbólica e alegórica, Anagógica. que é muito usada. Quer dizer, então, o que São Tomás de Aquino faz? Ele recolhe, quer dizer, vários enfeites de letras que se colocaram de passagem, que é muito rico, e também tem dados, tem informações que às vezes escapam dos modernos. Quer dizer, nenhum desses livros escritos dos pais, dos doutores da igreja, dos pais do deserto, mas os pais da igreja não escreveram, mas os padres da igreja, eles são sempre leituras que enriquecem o conteúdo. Então, esses não atrapalham. Eu digo de alguns que começam a destruir a fé. Por quê? Quer dizer, não querendo criticar a ninguém, mas existiu, por exemplo, uma teologia chamada liberal, que acreditava que algumas coisas da Bíblia como palha. Você tem que tirar a palha, o sabor, ficar só com ele. Então, dizer que os milagres são palha, quer dizer... E aí vai esvaziando o mistério e fica só com aquilo que é para esse mundo. Então, eu digo, é esse tipo de leitura que eu digo, cuidado, se você é uma pessoa bem estruturada, para não ser influenciado e achar que, milagre não existe, isso reduz tudo ao simbólico sem fundamento. Então, isto não é bom para quem, digamos, quer seguir aquilo que recebeu e quer conservar e transmitir para as novas gerações. Eu digo, nós estudamos, questionamos, quer dizer, há coisas que não podemos defender só porque, nós recebemos. Não, vamos ver se tem fundamento. Mas o princípio é, a palavra de Deus, para nós, ela tem um sentido e não pode ser reduzida a um simbolismo barato, mas um simbolismo profundo. E a quarta leitura, é claro, a anagógica, ela é de uma leitura mais, digamos, para quem, no espírito da mística, de buscar a Deus, quer dizer, descobre coisas que, às vezes, a gente nunca percebeu. Até então, por exemplo, porque Jesus, quer dizer, é claro, muita gente fala assim, Jesus morreu e logo ressuscitou na mesma hora, porque não existe morte. Mas isso não é de tradição católica. Por quê? Porque existe a espiritualidade do Sábado Santo. Jesus, no sepulcro, ele tem uma missão ainda, quer dizer, isso são, digamos, talvez fruto de uma leitura mais anagógica. Quer dizer, quando Jesus morre na cruz, não é o fim ainda de tudo da sua missão. Ele ainda tem uma outra missão a realizar, que é descer aos infernos. É onde a sua humilhação vai ser ainda maior, por quê? Ele foi humilhado na cruz, e foi a máxima da humilhação, mas uma humilhação maior, porque ele diz, eu vou ao encontro do Pai. E ele vai até os infernos para ir ao encontro do Pai, onde o Pai não se encontra. Quer dizer, porque ele teve que ir nos infernos para evangelizar, para anunciar a todos aqueles que esperavam, quer dizer, aqueles que estando ali, que quisessem, digamos, que tinham essa boa vontade, esse interesse de fazer a vontade de Deus, para receber esse ensinamento. Quer dizer, ele foi resgatar, porque é o sentido dele, ele vai, se humilha a ponto de chegar onde Deus não está, e aí, quer dizer, nesse máximo da sua kenosis, do seu esvaziamento, o Pai entrega para ele a chave que abre as portas do Hades. Eu tenho a chave dos Hades. Entende? Quer dizer, então, essa espiritualidade do sábado, mas não está na Bíblia, mas é uma leitura anagógica, podemos dizer, porque vai além daquilo que está escrito, que nos faz ir no profundo de um texto. Quer dizer, uma espiritualidade, quer dizer, que no Sábado Santo,
E, por exemplo, a imagem da Senhora da Piedade, se vocês observarem, além de, quer dizer, Maria tem Jesus nos braços, porque é o filho que ela carregou, não, mas é Maria que apoia o filho, quer dizer, nessa dura missão pós-morte. Quer dizer, que é muito bonito. Bom, mas isso só para dizer que a catena áurea ajuda, tá certo? Quer dizer, claro, ninguém é obrigado a pensar como eu estou pensando, mas é uma forma de assim, não, existe muitas interpretações. Tem coisas riquíssimas aqui que a gente fica assim impactado às vezes, né? Por exemplo, Santo Agostinho, que identifica no primeiro capítulo do Gênesis a Trindade, né? Mas é em Mateus. Isso foi em Mateus, não foi em Marcos, né? Na Catena Áurea de Mateus. E a gente ficou assim impactado com isso, porque é uma sabedoria que de longe a gente nunca ia imaginar. Né? E tanto literalmente, né, estava correto, quanto aquela interpretação de Santo Agostinho também foi maravilhosa. Sim, não, e é o que acontece? Não, o ensinamento da igreja é que ele não é conhecido. Quer dizer, claro, algumas coisas, por exemplo, quando eles comentam as parábolas, eles alegorizam a parábola, eles não sabiam que era uma parábola. Então, eles transformam as parábolas em alegoria, porque eles não tinham os recursos, porque a parábola é um gênero literário que existia só na Palestina. Quer dizer, aquele modo de contar é próprio, digamos, daquele povo, tanto que o próprio evangelista, às vezes, coloca uma explicação da parábola, se diz, mas por que ele está explicando aquilo que não se explica? Aí você vai dizer, não, mas ele não está explicando, não era Jesus que explicava, é o autor do evangelho, que o destinatário do seu texto escrito, ignorando aquilo, precisou de um esclarecimento. Porque os judeus entendiam muito bem o que era uma parábola. Então, isso já os padres da igreja, Santo Agostinho não sabia. Mas, assim, para dizer que são riquezas que vão se descobrindo com o tempo. Daqui a uns 100 anos, saberão coisas que nós não fomos capazes de perceber hoje. Mas Deus, como se diz, é Deus quem nos orienta para conhecer a palavra. Quer dizer, eu digo, o Espírito Santo é quem nos conduz. Tanto que não existe um original da Bíblia. Não dá para buscar um original. Quer dizer, qual é o original da Bíblia? É o Espírito Santo. Digamos, é aquilo que a tradição nos legou. Quer dizer, tudo é palavra de Deus e tudo devemos considerar. Cada enfeite de uma letra, uma interpretação é palavra de Deus. Se você apaga o enfeite, a letra continua, mas o enfeite também é palavra de Deus. Quer dizer, as interpretações possíveis. Tá ok? Excelente. Obrigada. Nada, obrigado pela pergunta. Mais alguém? Araguaia, meu Araguaia, diga agora alguma coisa. Precisamos vos ouvir para o evangelho bem mais cumprir. E então, o que é que o pessoal de Conceição tem a dizer? Alguma pergunta ou dormir durante a fala? O microfone da senhora Maria Antonieta está desligado, acho que ela falou, mas está desligado o microfone. Antonieta, gostaria de falar? Zé Valdir, de Conceição. Antonieta, seu microfone está desligado. Liguei e desligou. A Maria das Dores estava falando, mas eu estava desligado, eu estava falando para ela ligar o microfone. Não foi assim? O senhor não pediu para a Maria das Dores falar? Ela estava falando, mas com o microfone desligado. Eu falei, liga o microfone, mas o meu também estava. Antonieta. Bom, ninguém é obrigado a falar não, se não quiser, né? Porque depois vai ficar a impressão que a gente está forçando a barra, mas aí vamos dizer alguma coisa, vai ficar igual. Você dizia o Dom Celso, lá em Porto Nacional, uma vez um padre espanhol muito bom, mas muito bravo, gritou, cante alguma coisa! E uma mulher despertou, deu uma cutucada na outra coisa. Ana pariu Maria, Maria pariu Jesus, o padre, cala a boca! Quer dizer, então, às vezes não pode improvisar, tem uma coisa espontânea. Eu não tenho uma pergunta, mas tenho um elogio para fazer ao senhor, né? Muito bom a explicação, eu aprendi bastante mesmo
nessa formação, viu? Muito obrigada. De nada. Bom, em todo caso, vamos deixar, quer dizer, a leitura do capítulo 1, 2, 3, 4, quer dizer, nós não vamos passar assim tão rápido, mas vamos analisar, quer dizer, e o que há de comum em Marcos e às vezes o que não aparece em Marcos, tá certo? Porque é importante, como eu disse, se na confissão de Pedro, Marcos diz, que São Pedro diz, tu és o Messias e não conte nada a ninguém, quer dizer, significa que o objetivo é mostrar que Jesus é o Cristo. Em Mateus, o sentido é outro, tá certo? Então, nós... Quer dizer, tinha uma finalidade de apresentar que é um dos textos mais antigos que aparece a palavra igreja, a única vez que aparece a palavra igreja no Evangelho é em Mateus, e é nesse texto que é um texto muito antigo, quer dizer, ali o sentido é outro, tá certo? Então, mas quando formos estudar Mateus, a gente fala. E nós vamos perceber coisas... Sim. Acho que o Zé Valdir está tentando conectar ou falar, mas não está conseguindo. E assim, diga, Zé Valdir. Pode falar, meu irmão. O microfone está desligado dele. Pode falar, Zé Valdir. Ele deve estar com problemas lá. A internet deve estar com... Questão da internet, né? E a irmã Ivani também estava... Aliás, eles estão com 10 pessoas lá, né? Junto com a irmã Ivani e o Zé Valdir. Zé Valdir, qualquer coisa, manda pelo chat. Será que eles conseguiram ouvir direito? Oi, Oi, irmã. nós estamos aqui com o telão assistindo, só que a gente não conseguiu conectar o microfone, mas a gente está assistindo, está dando para entender direitinho. Tá bom? Tá certo. Muito bom. Ótimo, Frei Almir. Ok, então, para concluirmos assim, o Evangelho de Marcos, Santo Agostinho dizia o seguinte, que o Evangelho de Marcos era um resumo do Evangelho de Mateus. Então, entre o resumo e o texto, é melhor pegar o texto. E assim, todos pensavam que ele fosse uma síntese. Então, foi o Evangelho, digamos, mais preterido dos 4 Evangelhos. O menos estudado, o menos comentado, dizia, mas se, por exemplo, essa passagem da confissão de Pedro, diz, olha só, é tão sintético. Já o Evangelho de Mateus, não, ele descreve bem. Então, quer dizer, então quase não se comenta o Evangelho de Marcos. Então, ele sempre ficou no cantinho, como diz, fica aí, meu filho, fica aí, fica aí. Até que os estudos modernos ajudaram a descobrir que era o Evangelho mais antigo. Quer dizer, por ser o mais antigo, o mais próximo de Jesus, no sentido de que, olha, este foi aquele que colheu as informações mais frescas, digamos assim. E passou a ser do evangelho mais esquecido, passou a ser o evangelho mais estudado. Quer dizer, dos 4 evangelhos, é o evangelho mais estudado. E ele é o evangelho que serve de base, porque o que há em Mateus e o que há em Lucas, que é semelhante a Marcos, significa, acredita-se que eles copiaram de Marcos, dando uma nova formatação. E seria, então, Marcos se torna uma fonte evangélica para Lucas e para Mateus. Aí eles dizem, mas existem coisas que existem em Mateus e Lucas que não existem em Marcos, que eles chamam de fonte. Uma fonte que não sabemos de onde veio. Como em alemão a fonte que se diz Quelle,
Então, no português ficou a fonte que, quer dizer, é aquilo que é em comum no Evangelho de Mateus e Lucas e que não aparece no Evangelho de Marcos. E há coisas que são próprias do Evangelho de Marcos, como essa cura do cego em 2 etapas, só aparece no Evangelho de Marcos. Tá certo? Então, o jovem nu só aparece no Evangelho de Marcos. Tá certo? E o que melhor descreve o martírio de João Batista é o evangelista Marcos. A gente vai, por exemplo, perceber, quando Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, não existe um conteúdo de diálogo entre o tentador e Jesus, e não fala que Jesus foi jejuar. Diz simplesmente que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele era servido pelos anjos e convivia com as feras. Somente isto. Quer dizer, aí tem sua riqueza. Mas vamos descobrir na próxima vez. Ok? Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tá bom? Muito obrigado pela participação. E depois, quando é que será a próxima? Ou então, depois você comunica. Isso. Eu acredito que o senhor já tinha combinado, não já? É uma vez por mês e sempre às segundas-feiras? Segundas-feiras. Porque assim, foi porque assim, como é em função do povo pessoal do Conceição do Araguaia, aí assim, uma segunda-feira que para eles foram melhor. Apesar que em dezembro, não, mas temos novembro ainda. Porque em dezembro é a festa da Santíssima Conceição e não vai dar. Ai. Então, a hora que o senhor, né, o Zé Valdir, aí, se quiser colocar, porque é bom que nós estamos aí com praticamente 32 pessoas, né? E aí já poderia já deixar uma data já, não é? Que aí a gente depois já manda, né? Já vai comunicando com as pessoas. Se é a primeira segunda-feira do mês, ou né? Isso, aí nós vamos combinar com ele para depois passar para vocês. Pode ser? Porque aí aqui vai ficar difícil. Lourdinha, eu também pensei o seguinte, você vai mandar a gravação para nós, né? Isso. Então, porque nós já fizemos um estudo bem superficial sobre o Evangelho de Marcos. Não na fraternidade, mas foi programado e fizemos esse estudo com o pessoal da cidade. Então, seria interessante a gente depois se reunir e passarmos esse encontro com todo o pessoal reunido que fez o curso. Entende? Então, se vocês mandarem para a gente a gravação, eu marco um dia com eles lá, o pessoal que fez o curso, e damos continuidade àquilo que a gente já estudou. Ótimo. Não é uma boa? Tudo Isso. bem, Frei? Eu já pensei nisso, viu? Porque eu mando para eles, mas eles não têm, não sabem usar o Google Meet, não sabem nada. Às vezes nem tem celular. Então, uma das formas que eu pensei vai ser essa. Eu vou reunir o pessoal lá no colégio e fazemos como é que se diz? A divulgação, né? E eles irão e vão aprender mais. Muito boa. Ótimo. Frei, o Zé Valdir até colocou aqui, olha, sempre ele já tem lá, terceira segunda-feira do mês. Então, no caso aqui, seria dia 18, primeiro, segundo, 18 de novembro. Então, o que acontece? É bom. A primeira nós vamos ter um encontro nacional do Leste 2 do ECC, do Encontro de Casais com Cristo. Vai pegar esse final de semana todo. Aí vou ter que viajar, então talvez essa segunda não vai dar. Isso, ou antecipamos ou adiamos, entendi. Ótimo. Aí o senhor define com ele, a gente divulga, né? E a gravação de hoje nós vamos colocar lá no grupo da fraternidade, tá? Se o pessoal já colocar, já sintetiza, a gente já deixa disponibilizando. Mas foi uma noite de muita riqueza, valeu a pena, com quanta gente aí. Seu áudio está fechado, Antonieta. Então, tá bom, uma boa noite. Curtam o Evangelho de Marcos e explorem, porque ele vai ser a base para todos os demais. Irmã Ivani, pode falar? Dia 11. Então, dia 11 de novembro, pode ser? Na segunda-feira.
Então, já fica pré-agendado para o dia 11, às 8, com 5 minutos de atraso, se o pessoal não deixar fechar a igreja antes. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, obrigada pela presença de todos, obrigada à fraternidade aí, né, com Zé Valdir, Mãe Ivani, que tomaram a iniciativa, né, e nos possibilitou de nós estarmos todos juntos. Olha que beleza, lá em Conceição do Araguaia, com 13 pessoas, mais os demais que estão aqui online. Muito obrigada mesmo, boa noite, viu, Frei Almir, pela sua disponibilidade, né, de estar sempre presente, e contamos com as orações de todos vocês para a nossa assembleia, né, neste próximo final de semana. Muitas pessoas saindo lá do Paraná, outros de São Paulo, lá de Conceição do Araguaia, né, para que todos possam fazer uma excelente viagem. E nós vamos transmitir também, né, por esse canal, pelo Google Meet também, pelo Facebook da Fraternidade, alguns momentos da Assembleia. Então, de longe, vocês estarão lá. Viu, Antonieta? Para a gente cantar a sua música lá, que você viu que a Solange, lá de Itaquera, né? O pessoal do Rio de Janeiro também estarão presentes. Então, a gente pede aí que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela presença. Tá bom. Muito obrigada, Fei, Muito obrigado pela... Boa noite. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau, Lourdinha. Boa noite, Frei. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Deus abençoe. Grande abraço a todos.